Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. A farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic espera fornecer vacinas contra a varíola dos macacos para o mundo todo. Até o momento, alguns países da Europa e os Estados Unidos já fecharam acordos para a compra de doses. A vacina da Bavarian Nordic foi aprovada em 2009 nos Estados Unidos. Ela possui até 85% de eficácia e pode ser utilizada tanto na prevenção da varíola tradicional quanto para combater a dos macacos. Segundo informações do Centro de Prevenção e Controle de Doenças, os norte-americanos detêm em estoque cerca de 1.000 doses do imunizante e esperam ampliar essa quantidade nas próximas semanas. O país conta com 100 milhões de doses de uma versão mais antiga da vacina contra a doença, que causa efeitos colaterais graves, como inflamação do músculo cardíaco. Inicialmente, a distribuição das vacinas no país norte-americano será destinada a quem tem maior risco de contaminação, como pessoas que tiveram contato com infectados e profissionais de saúde. Apesar da mobilização dos países, a Organização Mundial da Saúde afirmou que não será necessária a vacinação em massa contra a doença, em razão da transmissão ser considerada baixa entre humanos. Desde o início do mês, cerca de 20 países relataram pela primeira vez a transmissão local da varíola dos macacos. Além da Dinamarca e da Alemanha, outras nações buscam garantir doses do imunizante para controlar a disseminação do vírus, que era raro em regiões fora da África Central e Ocidental. Apesar do Brasil não ter registrado nenhuma infecção, caso seja necessária uma imunização nacional, o país não tem doses armazenadas da vacina. A Pfizer anunciou que a vacina contra a Covid-19 produzida em parceria com o laboratório BioNTech é eficaz para as crianças com idades entre 6 meses e 5 anos, quando administrada em 3 doses. O anúncio ocorre no momento em que a Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, a FDA, tem várias reuniões programadas para analisar a autorização do imunizante para essa faixa etária. A farmacêutica fez um ensaio clínico no qual administrou 3 doses de 3 microgramas e registrou que a vacina provoca uma forte resposta imune. Os efeitos colaterais foram similares entre os que receberam a vacina e o placebo. Uma estimativa preliminar afirma que a eficácia foi de 80%. De acordo com os novos dados, 1.678 crianças receberam a terceira dose pelo menos 2 meses depois da segunda, no momento em que a variante Ômicron era predominante. Uma análise de um subconjunto de participantes revelou que os níveis de anticorpos eram semelhantes aos observados em jovens de 16 a 25 anos que receberam 2 doses. Não foram identificados novos eventos adversos e a maioria dos efeitos colaterais foi leve ou moderado. Os casos graves de Covid são raros entre crianças com menos de 5 anos. Os Estados Unidos registraram 477 mortes nesta faixa etária, apenas 0,1% de todas as mortes. O auxílio internacional à Ucrânia tem surtido efeito na defensiva contra a invasão russa. A utilização do mais alto nível de tecnologia tem destruído os tanques e comboios da Rússia. Os drones kamikazes, como são conhecidos, têm feito a Ucrânia respirar aliviada em algumas partes do país. As Forças Armadas da Ucrânia divulgaram imagens que mostram um drone destruindo um tanque russo. O armamento faz parte do pacote de assistências militares de 300 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 450 milhões de reais financiados pelos Estados Unidos. Foram fornecidos cerca de 100 drones modelo Switchblade 600 de última geração, apelidados de espingardas voadoras também pelo governo norte-americano. Esses equipamentos são capazes de pairar sobre um tanque inimigo, por exemplo, ao longo de 40 minutos antes de ser liberado para atingir o alvo. O drone kamikaze pode chegar a uma velocidade de até 414 km por hora, o que aumenta ainda mais o impacto sobre o que for atingido. Cada projétil tem um peso estimado de 22 quilos e pode ser operado por meio de um tablet ou até mesmo ser programado. As ogivas especiais contidas em cada disparo são capazes de destruir um tanque de guerra e reduzir o veículo a pedaços.
As forças ucranianas afirmaram que essa é a primeira vez que o uso é mostrado ao público em geral. Essa tem sido uma das formas que a Ucrânia tem segurado os avanços russos. Já os Estados Unidos poderão anunciar novos pacotes de ajuda e aumentar o número de unidades desses drones enviados para o país do leste europeu. Países aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, participaram de exercícios militares no Mediterrâneo Oriental. A bateria de manobras vai durar até o fim do mês e tem o objetivo de mostrar seu poder de defesa. Vários meios de comunicação foram convidados a assistir às manobras. Os combates na Ucrânia acontecem longe, mas a mensagem é destinada à Rússia. A OTAN fez uma demonstração de força nesta semana com exercícios militares no Mediterrâneo Oriental. Um balé incessante de aviões de combates passou pela pista do porta-aviões USS Harry Truman, que navegava a noroeste da cidade líbia de Benghazi. A lista de países participantes nos exercícios inclui a maioria dos membros da aliança, entre eles Reino Unido, Espanha, França, Turquia, Alemanha, Polônia, Romênia e Itália. A operação foi planejada antes da invasão russa da Ucrânia, mas militares envolvidos admitem que a realização se dá em um contexto diferente com o conflito no leste europeu. O USS Harry S. Truman é um porta-aviões que parece uma cidade flutuante, que transporta cerca de 4.800 pessoas, membros dos vários exércitos aliados, o que representa um desafio para a comunicação. A operação, batizada de Escudo de Netuno 2022, mobiliza forças no Mediterrâneo, mas também no Mar Báltico, outro ponto quente desde o início da ofensiva russa. Em um comunicado à imprensa, a OTAN explicou que são manobras para consolidar a capacidade de integrar as competências marítimas para ajudar na dissuasão e defesa. Fortes chuvas geraram prejuízos em Bangladesh, onde milhões de pessoas foram afetadas. As inundações foram as piores dos últimos 20 anos. O governo afirmou que as enchentes que começaram na semana passada submergiram 70% do distrito de Sylhet e 60% de Sunamganj. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram isoladas nestas localidades. As fortes chuvas fizeram com que vários rios transbordassem, entre eles o Surma e o Kushiara, dois dos principais na fronteira, que romperam uma grande barragem e causaram a inundação de centenas de aldeias. O Centro de Previsão e Alerta de Inundações afirmou que os dois rios atingiram o nível mais alto desde que os registros começaram na década de 1970. As inundações são uma ameaça regular para milhões de pessoas em áreas baixas de Bangladesh e do Nordeste da Índia. Especialistas garantem que as mudanças climáticas aumentam a força, a frequência e a imprevisibilidade das enchentes. A capital chinesa, Pequim, estabeleceu punições e advertências contra a Covid-19 com o objetivo de zerar a transmissão na comunidade. O cerco inclui a punição dos locais de trabalho que desrespeitam regras ou contornam restrições. A batalha contra a Covid-19 na capital está em momento crítico, segundo uma autoridade. Ela acrescentou ainda que Pequim não pode parar completamente e precisa manter a economia funcionando. No início da semana, a cidade intensificou os esforços de quarentena e emitiu um comunicado orientando os cidadãos a trabalhar das casas deles. A alta transmissão foi identificada depois que 22 milhões de habitantes contraíram a doença. Xangai é o centro comercial e de negócios da China. E apesar dos danos causados à segunda maior economia do mundo, o status Covid-0 continua sendo o foco do governo chinês. Apresentadoras dos principais canais de televisão afegãos foram ao ar com os rostos cobertos. Elas cumpriram uma ordem do Talibã um dia depois de desafiá-la. No início deste mês, o chefe supremo dos talibãs emitiu uma ordem exigindo que as mulheres se cobrissem completamente em público, incluindo o rosto, de preferência com a burca tradicional. O Ministério Afegão para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício ordenou que as apresentadoras de TV fizessem isso antes de sábado. As jornalistas decidiram não cumprir a ordem e foram ao ar ao vivo sem esconder o rosto. Mas neste domingo, as mulheres usavam o véu integral, revelando apenas os olhos e a testa ao apresentar as notícias. Hoje se impõe a máscara, amanhã se impõe a burca, mas continuaremos nossa luta enquanto pudermos e sem nenhum passo atrás. A identidade de uma mulher não pode ser tirada. Queremos que a sociedade internacional ouça nossa voz e entenda que as mulheres no Afeganistão não estão seguras.
Ao longo do dia, homens que trabalham na Tolo News em Cabul, jornalistas e outros funcionários vestiram máscaras para cobrir seus rostos em solidariedade às âncoras femininas. Os demais funcionários continuaram trabalhando sem máscaras. Vamos trabalhar até que o Emirado Islâmico nos retire do espaço público ou nos obrigue a ficar em casa. Por ordem do Talibã, os canais de televisão deixaram de transmitir séries e novelas protagonizadas por mulheres. Eles também ordenaram que as mulheres que trabalham no governo sejam demitidas se não cumprirem o novo código de vestimenta. Os funcionários também correm o risco de serem suspensos se suas esposas ou filhas não o fizerem. E olha só, no Reino Unido entrou em operação uma nova linha de metrô em Londres, ligando o leste e oeste da capital inglesa. Ela estava sendo planejada há décadas. O novo trecho foi batizado de Elizabeth Line, uma homenagem à rainha que neste ano comemora 70 anos de reinado. Milhares de londrinos se apressaram para pegar a nova linha do metrô, batizada em homenagem à rainha Elizabeth II. O novo trecho, que une o leste e o oeste da capital inglesa, começou a operar com 4 anos de atraso, 15 anos depois que o governo autorizou sua construção e pouco mais de uma semana antes das celebrações do Jubileu de Platina, pelos 70 anos de reinado da monarca. Eu sou como um menino que ganhou o bilhete dourado. É fantástico estar neste primeiro trem. Já faz muito tempo. O planejamento começou na década de 40 e realmente é transformador. É um divisor de águas para nossa cidade e país. É silencioso, rápido, espaçoso, confortável e está aberto. Para mim é um divisor de águas, ligando o centro financeiro da cidade ao aeroporto principal de Heathrow. Vai trazer benefícios econômicos para todo o Reino Unido, algo como 42 bilhões de libras de benefícios econômicos, gerados para o Tesouro, que pode então ser gasto em todo o país para subir o nível. É um bom dia para o Reino Unido e um dia brilhante para Londres. O orçamento do projeto, previsto para ser concluído em dezembro de 2018, fechou em 19 bilhões de libras, cerca de 115 bilhões de reais, quase um terço a mais do que o planejado. 9 estações foram construídas no centro da cidade, mas uma das principais, a Bond Street, ainda não está aberta. Os trens da Elizabeth Line vão circular das 6h30 às 23 horas e, a princípio, não vão funcionar aos domingos, com exceção de 5 de junho, quando é comemorado o jubileu. Um parapentista sul-africano se tornou o primeiro a fazer um voo autorizado de parapente no Everest. Pierre Carter tem 55 anos e começou a praticar alpinismo na adolescência. Foram apenas alguns minutos, mas o voo de Pierre Carter entrou para a história. Ele saltou de quase 8.000 metros de altura. Pierre levou apenas 20 minutos para chegar ao vilarejo de Gorakchep, localizado a 5.164 metros. Uma vez que você está no ar, tudo é relativo, mas a decolagem é sempre difícil quanto mais alto você está, porque a pressão do ar fica densa e o equipamento não quer voar tão facilmente. Devido às condições climáticas, ele não se lançou do topo do Everest, a 8.849 metros. Foi um lindo voo para baixo, acima das nuvens e depois através das nuvens e descendo para Gorakchep. Foi lindo. A façanha é notável, segundo Dawa Steven Sherpa, da Asian Trekking, empresa de expedições sediada no Nepal. Até agora, apenas 3 voos foram registrados do Everest, todos realizados sem autorização do governo. Os fãs de Diego Maradona têm o primeiro avião que homenageia o craque com imagens e recordações em uma espécie de exposição itinerante sobre o ídolo argentino. O objetivo é que a aeronave chegue até a Copa do Mundo do Catar. O avião foi apresentado no aeroporto de Morón, em Buenos Aires, em um ato que contou com a presença das filhas do jogador e ex-jogadores da seleção argentina, campeã da Copa do Mundo de 1986 no México. Suponho que vai ser espetacular. Quero dizer, quero muito. Eu sei que o avião vai passar primeiro pela Argentina e depois irá para o Catar. É isso que sabemos. Obviamente não é um avião qualquer para nós, e muito menos para os fãs.
E também nos parece que é uma experiência que pode ser muito boa. O avião de Maradona, de 10 lugares, é decorado com as cores da bandeira argentina e traz nas laterais a imagem de Diego beijando a taça da Copa do Mundo. O interior da aeronave é totalmente decorado com itens ligados a Maradona e equipado com um sistema que permite interagir com a voz e a imagem do jogador que morreu em 2020. Não apenas fez as pessoas que não estavam em campo felizes, mas a nós também. Éramos companheiros de equipe e gostávamos muito dele. Essa Copa está em todas as nossas conversas. A iniciativa pertence à empresa Give and Get, cujo diretor executivo explicou que numa primeira fase o avião só fará voos privados dentro da Argentina. Mas o plano é levá-lo a todos os lugares que foram emblemáticos na vida de Maradona, como México, Nápoles e Dubai. Segundo a empresa, o avião voará para o Catar para a Copa do Mundo e depois será leiloado para apoiar uma ONG. E os destaques internacionais ficam por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.